Muito bem, hora da questão comentada da Fundação Carlos Chagas, essa banca que eu tenho aqui exaustivamente trazido para que você conheça a sistemática e a maneira de lidar com ela e ver o que cai. Você está vendo aí o assunto de hoje, um assunto de verbo. E a questão de verbo diz assim: a frase do texto que permite transposição para a voz passiva é: letra A. Em seguida gravou uma mensagem na sua secretária eletrônica. Letra B. Mas o poeta, este de fato não morreu. Letra C. Em 1862, chegou aqui a notícia da morte de Gonçalves Dias. Letra D. O poeta estava a bordo do Grand Condé. Letra E. De como tudo neste mundo caminha cada vez mais depressa. Para você que é concurseiro, para você que enfrenta concursos elaborados pela FCC, vozes verbais é um dos assuntos mais cobrados desse aspecto de verbo. E esse enunciado de você saber qual é o verbo que admite transposição para a voz passiva, mais ainda. Você já enfrentou questão dessa? Ainda não? Sabe como fazer? Não? Quer tentar mentalmente transformar uma por uma para ver a que ponto você chega? Quer? Então tenta aí. Dá uma frisada na imagem, me congela aí, pense e eu vou te explicar em seguida. Olha, para que eu transponha da voz ativa para a voz passiva, eu tenho que entender o seguinte: toda vez que eu tiver um sujeito na voz ativa, ele vai se transformar no agente da voz passiva. Então, quando se diz: a médica receitou 3 tipos de vitamina ao paciente, a médica vai ser o sujeito, porque foi ela que realizou a ação de receitar. E se eu digo isso na voz passiva, eu construo assim: 3 tipos de vitaminas foram receitados ao paciente pela médica, que vai ser o agente da passiva. Então, isso é padrão, porque na voz ativa o sujeito pratica ação. Na voz passiva é o agente da passiva. Então, se a médica receitou os remédios foram receitados pela médica. Uma situação e outra semanticamente se equivalem. Então, esse é o primeiro passo. Se você quiser anotar, depois você assista a questão novamente, vá dando as pausas na tela e você constrói aí uma teoria que eu acho que é importante que você guarde sim. Mas vamos prosseguir. Segunda mudança, quando eu trato de ativa para passiva. Se na voz ativa eu tenho um verbo, na voz ativa ele se converte em 2. Olha aqui. O professor comentou as 2 questões. Quando eu tenho essa frase, comentou é um verbo. A transposição ficaria assim: as 2 questões foram comentadas pelo professor. Ele comentou, elas foram comentadas. Observem que obrigatoriamente desses 2 verbos, um deles é o verbo ser, foram, e o outro é o particípio, no caso do verbo comentar. Aliás, quando a FCC quiser que você descubra que frase está na voz passiva, procure isso aí. Qual é a alternativa que tem um verbo ser mais um particípio? Por enquanto eu quero que você guarde isso. Se houver um verbo, ele vira 2. Professor, pode ter 2? Vejam comigo se pode ter 2. Pode sim. Só que se forem 2 verbos na voz ativa, eles se convertem em 3 na voz passiva. Exemplo. Se eu digo assim: a cozinheira vai preparar o jantar. São 2 verbos. O vai, do verbo ir, e preparar. A transposição. O jantar vai ser preparado pela cozinheira. E pode observar que desses 3 verbos, um deles ainda é o verbo ser e outro é o particípio. Então, saber transpor de voz ativa para voz passiva é guardar esse passo a passo, que eu repito, você volte e assista novamente. Finalmente, o último passo para você converter é o seguinte: quando na voz ativa, coloca aí para mim na tela, por favor, eu tiver um objeto direto, esse objeto direto vai virar o sujeito. O servidor resolveu. Resolveu o quê? As pendências. É o objeto direto.
porque não tem a preposição antes da palavra pendências. Vai ficar assim: as pendências foram resolvidas pelo servidor. Então, as pendências se transformam em quê? Num sujeito. E aí está o que você está esperando. Se eu acabei de te dizer que um objeto direto tem que virar sujeito, eu só posso passar para a voz passiva frases que tenham verbos que tenham objeto direto. Olha aí na tela. A questão. Observe o verbo da letra A. Em seguida, gravou. Gravou o quê? Uma mensagem. Aí, ó, uma mensagem é um objeto direto. Porque eu tenho uma que não é preposição. Eu espero que você tenha marcado a letra A, porque ela é a resposta. Quando eu digo que em seguida gravou uma mensagem, eu quis dizer o quê? Uma mensagem foi gravada. Olha a letra B. Ela não é a resposta porque o verbo morrer é intransitivo. Olha lá, não tem nada depois dele. Esse, de fato, não morreu. Olha a letra C. Chegou aqui. Aí você fala assim, o quê? A notícia. Aí você se engana. Na verdade, a notícia é o sujeito. A notícia chegou aqui. Cuidado, hein, quando o sujeito vier depois do verbo. Quando o sujeito vier depois do verbo, você fica com essa impressão de que ele é um objeto direto. Olha a letra D. O poeta, coloca aí para mim na tela, por favor, estava a bordo. A bordo do Grand Condé é onde ele estava. Isso não é um objeto direto. Isso é um adjunto adverbial de lugar. Então, se ele é um adjunto adverbial de lugar, não tem objeto direto, não pode transformar em voz passiva. E, finalmente, olha a letra E. E como tudo neste mundo caminha. Quando a gente fala cada vez mais depressa, isso mostra o quê? O modo como as coisas caminham. Então, isso é um adjunto adverbial de modo. Isso não é um objeto direto. Então, guardem isso. Para transformar da voz ativa para a voz passiva, tem que ter objeto direto. Você achou difícil? É a primeira vez que você ouve falar nisso? Pois é. Então, procure outras questões, ou então aguarde, porque nós estamos colocando aqui no forno um produto, você está vendo aí na tela, olha, chama-se o Português da FCC. Então, você vai acessar www.ivalonline.com.br, que em breve nós vamos ter um curso nesses moldes, em que a gente vai trazer questões, como essa que eu trouxe, vai fazer o comentário e vai anotar a teoria. Só que não é só de verbo, é de tudo. Enquanto isso, você vai degustando essas amostras que nós estamos trazendo para vocês. Obrigado, bons estudos e até a qualquer momento.